Capítulo 35. A vergonha de Pilatos. Terminada a primeira semana em que Zacarias pôde levar até o prisioneiro o carinho de sua atenção, e durante a qual o mesmo se viu mais acolhido pela solicitude dos únicos amigos que lhe prestavam atenção, o velho apóstolo e o centurião Lucílio, Pilatos já se encontrava mais calmo e aberto para que outras coisas lhe pudessem chegar ao espírito rebelde. Natural que as pessoas que se deixam levar pelo caminho do atendimento de todos os seus caprichos se tornem crianças perigosas. Eis que julgam possuir todos os direitos e não suportam ter contrariado o menor de seus desejos. Assim, a conduta de Pilatos nos primeiros momentos da prisão fora a do infante revoltado, ao qual se negara a realização absurda de seus caprichos, e que por isso se atira às reações inconsequentes com que a imaturidade sempre protesta. A maturidade espiritual dos homens se mede pelas suas reações nos momentos de contrariedade de seus desejos e direitos. Assim, depois de vencida a primeira fase, durante o mês inicial de sua reclusão e esquecimento, o governador deposto se apresentava mais cansado em seu íntimo, o que facilitou que Zacarias pudesse se apresentar como o companheiro devotado que atendia às suas necessidades. Por isso, gradualmente Pilatos foi se afeiçoando àquele ancião que lhe dedicava tanto carinho e se admirava por sua capacidade de entrega, indo àquela prisão perigosa tão somente para dar-lhe consolação. Tal comportamento não encontrava paralelo nas experiências do dia a dia daqueles tempos, onde o egoísmo aconselhava que cada qual se embrenhasse na conquista de vantagens para si mesmo e para os seus, ainda que à custa de passar os outros para trás. Então, depois de passado o primeiro período e transcorrida já uma semana em que Zacarias se dedicava pessoalmente ao seu conforto material, Pilatos dirigiu-se ao ancião nesses termos: Prezado amigo, a sua presença aqui transformou este quarto de prisão em gabinete. E se é verdade que ainda é uma prisão, o certo, no entanto, é que se apresenta mais aceitável e não me causa náuseas. No entanto, desconheço de onde provém esta solicitude que representou um bálsamo ao meu coração desventurado. Acostumado às disciplinas militares e a condutas governamentais que sempre pautaram sua preocupação pelos números e estatísticas, sempre me mantive distante das realidades pessoais que agora se me apresentam. E encontrando a verdade de muitos nas paredes desta cela imunda, pude ver por dentro aquilo que representou o destino de muitos homens que julguei sem piedade. Quantas criaturas não enfrentaram as condições iguais ou piores do que estas tão somente porque eu estava de mau humor naquele dia fatídico em que seu destino esteve em minhas mãos? Quando meus humores estavam harmoniosos, fácil seria aproximar-me das ideias de compreensão ou moderação. No entanto, bastava que se me alterassem os sentimentos por pequena contrariedade, que processos iguais por delitos idênticos recebiam pesos e tratamentos diferentes em virtude de minhas disposições modificadas. Agora percebo que governar é muito diferente de ser governado, e que a impotência dos que submetemos às nossas leis torna suas vidas algo quase sem valor, como se apresenta a minha própria neste lugar. Ouvindo o seu desabafo com interesse e solicitude, Zacarias deixou que as coisas seguissem seu curso natural, respondendo apenas: Sim, meu senhor, nada é a mesma coisa quando passamos pelas situações que impomos aos outros. Zacarias, e se me permite confiar em seu coração generoso e experiente, estes dias na cadeia me fazem pensar em muitas coisas e me arrepender de muitas outras. Sim, meu senhor,
respondeu-lhe o ancião, como que indagando com curiosidade. Sim, Zacarias, muitas vezes puni com o rigor da lei, que mandava dar cadeia a quem a merecesse. E nestes casos, minha consciência de nada me acusa. Muitos malfeitores se valem do anonimato para produzirem males e prejuízos que precisam ser combatidos com o rigor da lei. E ao fazê-lo em nome de uma disciplina e de uma civilização que Roma representa mais perfeitamente, sinto que meu interior me aprovava a conduta e que eu era escravo da posição que ocupava. No entanto, meu amigo, a consciência me acusa de muitas coisas que eu fiz, me valendo da condição de poder que exercia, em detrimento de meus deveres diretos ou indiretos. E ao me colocar neste momento diante da vontade dos deuses, que parece terem me abandonado, posso confessar-lhe que fiz por merecer esse afastamento das divindades, que certamente perderam a paciência com o meu acumulado de débitos e iniquidades. Mulheres desonradas, a começar por minha própria esposa, filhas de pessoas honestas que me eram conduzidas por cúmplices de crimes para que meus caprichos sexuais fossem saciados, devolvendo-as privadas da honra que lhes era tão importante, compensadas por algumas moedas que, por mais valiosas que fossem, eram sempre miseráveis para medicarem o sentimento ferido na alma usada e desrespeitada. Negociatas escandalosas envolvendo autoridades laicas ou religiosas, sempre visando o acerto de interesses nas ambições ocultadas pelo véu espesso da noite criminosa, na qual se faziam os ajustes da pantomima que se encenaria no dia seguinte. Não, Zacarias, tudo isto me faz pensar agora, quando a frieza destas paredes me reserva a dura realidade de meus atos, que os deuses de meus pais e meus antepassados se afastaram de meu destino vil e criminoso, e, acima de tudo, me permitiram recolher os dardos envenenados que espalhei por onde andei. No entanto, vou revelar-lhe algo que nunca disse a mais ninguém. Dentro de minha consciência, um ato nefasto particularmente me acusa como déspota e miserável. E ao fazer menção a esta delicada parte de seu passado, Pilatos se deixou envolver por uma melancolia que o reduzia à condição de miserável criatura, envolta em um misto de indignação, medo e vergonha de si mesmo. Parece que, dentro de seu ser, uma outra realidade humana se levantara para acusá-lo com astúcia e crueldade. Buscando se manter em equilíbrio, o governador falido conteve os impulsos destrutivos de suas emoções para poder continuar. Agora que me vejo ajudado por uma criatura tão doce e humana como você, Zacarias, é que tenho a noção da imprestabilidade de minha alma. E, no fundo, posso aquilatar o porquê de ter sido abandonado pelos deuses de meus ancestrais. E me sinto ainda mais envergonhado por tudo o que realizei ou deixei de fazer. Dar cadeia ao culpado é até um ato de justiça digno de nossa civilização, que procura corrigir. E se eu lhe dissesse que fui tão despótico e animalesco que dei a morte a um inocente? Nesse momento, uma torrente de lágrimas invadiu-lhe a garganta e soluços dolorosos e profundos brotavam de todo o seu ser, como se não fosse apenas o seu corpo que chorava, mas todo o seu espírito se contorcia em acessos compungentes de sofrimento. Zacarias acercou-se do prisioneiro e abraçou-o, sem tentar deter a avalanche de lágrimas que ele bem sabia serem úteis para limpar o coração aprisionado pelas culpas. Afinal, ele próprio já tivera enfrentado essa situação quando da revelação de seus erros do passado ao amigo Josué no caminho para Nazaré anos antes. O contato da atmosfera carinhosa daquele ancião mais parecia o abraço de um pai querido, que Pilatos recebia como o retorno de um grande amigo para consolá-lo, sem julgar seus atos baixos por si próprios.
Assim, decorridos longos minutos de lágrimas e soluços angustiosos, Pilatos retomou a confissão. Sim, Zacarias, seus braços amigos estão abraçando um miserável e injusto juiz, cuja iniquidade foi tamanha a ponto de condenar um inocente à morte. Não foi a prisão, Zacarias, foi a morte. Insistia a sua quase insanidade e descontrole, reforçando a palavra para mais extrair dela o peso de sua culpa. O tempo passou e, na ocasião, eu me desculpei do crime considerando que fora envolvido pela astúcia dos sacerdotes miseráveis e pela raça abjeta e mesquinha dos judeus, que, diferentes de você, só pensavam em ajustes odiosos e negociatas secretas. Tanto que, pensando que comprava a paz de minha consciência, representei o teatral gesto de limpar minhas mãos do sangue daquele homem. Mas essa era a minha tarefa na Palestina? Submeter-me assim covardemente à sanha dos iníquos adversários de um inocente virtuoso que contrariava os seus vícios? Fora por isso que eu possuía o mais capacitado exército sob meus cuidados e ordens, para aceitar a morte de alguém, mesmo de um miserável e mendigo, sem tomar nenhuma atitude que não fosse de limpar minhas mãos? Depois que o tempo passou e que a cruz foi erguida sob os apupos da turba ensandecida, um peso interno passou a fustigar a minha alma. Ainda não me escapa da visão íntima, como se estivesse passando pelo momento que se eternizou em minha mente, a cena de seus olhos tristes, de seu olhar sereno e nobre, que não sabia suplicar nada para si, ao mesmo tempo em que se entregava aos poderes soberanos de um Deus que ele dizia existir, mas que nós, práticos romanos, nunca conhecemos ou ouvimos falar. Vê-lo humilhado, ensanguentado e ferido por uma coroa que o miserável rei da Galileia e Pérea mandara enfiar-lhe na testa, na ironia macabra dos déspotas ignorantes, faminto e trêmulo sob o véu espesso da insensatez dos homens, submetido corajosamente ao poder mesquinho de uma justiça tão venal quanto qualquer homem que se diga seu representante, incluindo-me nessa qualificação. Me estremece o coração e não há meio de me sentir nobre e honrado com o gesto que adotei naquela hora fatídica de minha vida. Se tivesse sido o depravado que sempre fui, mas tivesse naquele instante sabido agir com coragem e determinação na defesa de um inocente que eu próprio reconhecera como tal, não teria nenhuma dificuldade em me perdoar dos outros deslizes. No entanto, se tivesse sido o mais justo dos governadores do mundo imperial, nunca tendo tergiversado com a verdade e tivesse simplesmente errado como rei, lavando as mãos no caso daquele profeta, nada do que houvera feito antes me teria justificado a correção e enobrecido minha honra. E o que é pior, Zacarias, é que já sou réu de mim mesmo pelos erros grosseiros a que me permiti arrastar pelas minhas misérias, e ainda mais agravado pelo soberano equívoco que minha covardia me deixou perpetrar, nada fazendo para defender a vida daquele homem tão indefeso quanto corajoso. Eu estive preso aqui injustamente, segundo meus conceitos humanos. E nos primeiros dias, indignado, gastei minha garganta entre gritos e imprecações, tendo que me calar, não porque me conformasse, mas porque não tinha mais voz para gritar. E me tendo em conta de pertencer ao mais elevado círculo da civilização, a nata dos homens de cultura e poder. E ainda assim carrego em meu interior a marca de minhas culpas que me acusam sem parar. Quanta coragem não foi necessária para passar por tudo aquilo que aquele inocente Pilatos como que se recusava por vergonha a pronunciar o nome de Jesus. Foi obrigado a suportar até sua morte na cruz. E ele não abriu a boca para pedir nada,
nem para se defender, nem para praguejar contra a sorte. As lágrimas corriam abundantes por seus olhos vidrados, quase que à beira da loucura, produzindo um efeito assustador e emocionante naquele velhinho que o conhecera no auge de sua importância. Com certeza os deuses estão me odiando com justiça, pois me comportei como um celerado a quem estavam confiadas a lei e a ordem, mas que permitiu que a arbitrariedade e a desordem fossem cometidas apenas por causa da minha fraqueza de caráter, o que demonstra a minha incapacidade de ocupar o posto para qual fora promovido. E eu não os culpo. Eles estão certos e acredito que amargarei longos anos no inferno como forma de expurgar minhas culpas e misérias. Só não entendo qual divindade tem sido tão imprudente, permitindo que um ser tão objeto e ignóbil quanto eu pudesse encontrar alguém de coração tão gentil e atencioso quanto você, Zacarias. A pergunta ficara no ar, como que pedindo uma explicação, depois que ele se fizera desnudar de maneira tão verdadeira e grotesca, sem ocultar nenhuma de suas culpas. Ouvindo-lhe a menção à generosidade dos deuses, Zacarias respondeu: Bem, senhor governador, eu já lhe disse que alguém que muito ama me mandou para ajudá-lo em tudo que fosse necessário. Mas isto para mim continua sendo uma incógnita que muito me agradaria resolver, meu amigo. Quem será esta criatura que o enviou até aqui? Para me atender aos menores desejos, mesmo sendo tão indigno quanto sou, e mesmo sabendo agora, como sei, que não mereço senão a companhia das ratazanas, muitas das quais devem se sentir desonradas a ter asco de minha presença? Não diga isso, meu filho. Você é um companheiro que teve seus erros, e, no entanto, continua sendo filho de Deus. Esse Deus que o criou e que fez tudo isso que existe, que é mais eloquente que todas as estátuas de mármore dos panteões humanos, que sabe onde estão nossas misérias e se esforça em nos ajudar a nos erguermos, mesmo das mais terríveis quedas. Lembre-se, Pilatos, sobre toda a ruína que produzimos. Deus, generoso, reedifica um monumento mais sólido e nobre. Esse Deus a que você se refere é um Deus diferente dos nossos tradicionais? Perguntou intrigado o prisioneiro. Sim, meu amigo, é um muito mais poderoso e sábio, justo e amoroso, que perdoa sempre e ampara os fracos em suas quedas. Mas esse é muito parecido com um Deus que encontrei na Palestina, e que era pregado por esse homem que acabei condenando à cruz injustamente. Sim, é verdade, respondeu Zacarias. Ora, Zacarias, um dia um grupo de homens me falou dele quando estava em Nazaré, e os judeus mesquinhos, miseráveis, como sempre, pretendiam que eu os prendesse e punisse, já que estavam curando doentes, falando de amor aos que sofriam, de um reino de Deus que chegaria nos corações das pessoas. E enquanto falava, Zacarias sorria, e antes que terminasse de falar, completou: Sim, meu irmão, e que depois de ouvi-los, o Senhor ofereceu pousada para a noite e deu-lhes provisões para a viagem, não foi? Escutando-lhe tais revelações que ele próprio já havia se esquecido, Pilatos calou-se abruptamente e começou a investigar com os olhos molhados a fisionomia envelhecida de Zacarias, com a barba mais espessa e branca que outrora. Olhando-o, Pilatos continuou: Mas como é que você sabe dessas... Era você, Zacarias! Gritou o prisioneiro aterrado. Era você! Era você que estava lá. Eu sabia que sua fisionomia não me era estranha. No entanto, não me lembrava de onde já o tinha encontrado. E Zacarias, deixando que a expansão de surpresa e entusiasmo ganhasse o seu espírito até então triste e abatido, confirmou a descoberta acrescentando: Sim, meu senhor, era eu que estava em sua propriedade em Nazaré, naquele final de tarde e início de noite, quando suas perguntas foram dirigidas a nós quatro, eu e meus amigos, para que as notícias do reino de Deus pudessem ser avaliadas pelo seu senso de justiça e lucidez. E ainda me recordo de suas palavras lamentando não poder deixar para trás
toda a história de sua vida e a crença antiga para seguir a compreensão do novo reino que se apresentara aquele dia ao seu coração. Lembro-me de ter-lhe respondido que o homem era sempre ajudado por Deus para romper um dia as correntes que o prendem, de maneira que chegaria o momento em que sentiria a possibilidade de ser livre para sempre, ou manter-se escravizado como você dizia estar. Pelos deuses, Zacarias, então é você mesmo que está comigo aqui em Roma? Exclamou Pilatos sem acreditar. E lembrando-se de sua confissão sobre as culpas no processo de Jesus, e agora sabendo que Zacarias era um de seus seguidores mais próximos, naturalmente que seu constrangimento ainda se avolumou mais. Um toldo de amarguras se levantou em sua face, o que o levou a dizer amargurado: Veja a ironia dos deuses maldosos de Roma, meu amigo. Não estão saciados com a minha derrocada. Querem me impor o supremo grau de vergonha ao meu orgulho patrício, fazendo com que o único que se importe comigo seja o seguidor daquele que eu próprio massacrei com minha omissão medrosa e inconsequente. Isso é demais, Zacarias. Não sei o que dizer. A vergonha me matará fatalmente. Não pense assim, meu senhor. O reino de Deus é para todos nós. Foi o que sempre afirmou Jesus. Não nos cabe julgar a ninguém, mas tão somente o dever de ajudar em qualquer condição ou situação. Por isso, Deus soberano e amigo, que os romanos não conhecem, também os considera como seus filhos e dignos da compaixão. Só está esperando que todos se fartem da taça amarga dos prazeres e desilusões, para que estejam preparados a fim de escutarem o suave chamamento que fala às nossas angústias e frustrações. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso é tão belo e alvissareiro, meu amigo, que vindo de sua boca mais parece uma prece proferida por o nume tutelar de meu destino. Ainda assim, Zacarias, pesa-me ser alvo de bênçãos que não fiz por merecer. Por isso gostaria que tudo o que lhe revelei neste dia, todas as minhas iniquidades e todas aquelas que você acrescentar por conta da imaginação popular, devem ser relatadas ao seu patrão, que tem gastado seus recursos com um indivíduo indigno de ser mantido por uma bondade, que estaria melhor usada se fosse posta a serviço de pessoas nobres como você, que não se comprometeram com o mal tanto quanto eu já o fiz. Vá, Zacarias, que sua presença já me consolou muito por um dia só, mais do que mereço, mas não se esqueça de agradecer ao seu generoso Senhor, relatando-lhe, no entanto, todas as diabruras que eu já realizei, pois não quero que pese sobre mim a dupla culpa de estar iludindo a boa fé de mais um coração generoso. E se ele se dispuser a me abandonar na solidão e no ostracismo, a sua presença até hoje em minha vida já fez mais por mim do que eu fiz por todas as pessoas ao longo de toda a minha existência. Eu não sabia o que era arrependimento. Agora já me envergonho de mim, sobretudo por sentir a sua bondade, meu amigo. E dizendo isso, o prisioneiro, transformado ao peso de sua culpa e de sua transitória punição, abeirou-se das mãos enrugadas do sapateiro e as beijou, com uma veneração tal que se parecia mais ao filho pródigo a beijar o paizinho generoso que o recebia como carne de sua carne, quando ele lhe fora pedir que fosse acolhido apenas como seu escravo. Zacarias acariciou-lhe os cabelos a consolá-lo com ternura, como a se despedir. No entanto, antes que se levantasse para sair, Pilatos reforçou o pedido. Zacarias, prometa-me que vai contar ao seu patrão tudo o que lhe contei aqui hoje. E que, se ele se arrepender do que fez por mim até aqui, eu já me considero muito endividado com a sua generosidade, para me ofender com a retirada de sua misericórdia.
Já me satisfaria poder estar aqui com você uma vez ou outra enquanto espero meu destino se concretizar. Não se preocupe, governador, não é preciso falar nada. Mas é claro que é preciso, Zacarias, disse insatisfeito. Esse homem bom precisa saber que você está levando a sua ajuda a um acelerado, um condenado pela consciência de seus erros. Mas ele não deseja que você seja sempre assim, meu filho. Ele deseja que você cresça e melhore, respondeu Zacarias, tentando não mentir a Pilatos. Ora, Zacarias, desse jeito eu vou me sentir um ladrão roubando você mesmo estando preso. Não quero mais ter este peso dentro de mim. E se você se recusar a falar para ele o que eu já fiz, vou escrever uma carta para que entregue pessoalmente. Isso mesmo é o que eu vou fazer. Não vou ficar dependendo de você para abrir sua boca santa que se recusa a falar mal dos ignorantes e depravados como eu. Na verdade, sua língua não merece corromper-se falando de meus equívocos. Vou fazer diferente. Vou pegar um papel e escrever tudo isso. Você só terá que entregar, dizendo que não sabe o que está escrito. Olhando com compaixão profunda para aquele homem, que agora, à custa do sofrimento, desejava dar mostras de transformação, recusando-se a receber a ajuda de alguém que ele pensava desconhecesse a sua condição de endividado moral, Zacarias não sabia o que fazer para revelar-lhe a verdade, mas estava vendo que não teria como evitar contar-lhe o que se passava. Então, meu amigo, prometa que você vai entregar a carta que vou escrever, falou Pilatos, angustiado e quase em desespero infantil, esperando a concordância do seu benfeitor. Vendo-lhe o estado de excitação, Zacarias lhe respondeu: Bem, meu filho, não se dê ao trabalho de escrever ao meu patrão para falar todas as coisas que você fez. Ele não precisa disso. Claro que precisa, homem teimoso. Você está parecendo eu, Zacarias, uma mula velha e chucra, falou Pilatos. Não precisa, governador, ele já sabe de tudo. Ora, Zacarias, é verdade que muita gente está falando mal de mim, mas isso não quer dizer que aquilo que seu amo conhece seja toda a verdade. Eu quero que ele saiba de tudo mesmo, tudo isso que eu lhe contei, traições, roubos, prevaricações, infidelidades, luxúrias, injustiças e principalmente sobre o inocente que eu condenei à morte. Só se ele souber de tudo isso é que vou ficar mais tranquilo com a sua vinda e com a ajuda que ele me manda aqui na miserável prisão. Tudo isso ele sabe, governador, não preciso dizer-lhe mesmo. Zacarias, nós estamos em Roma e as notícias, de longe, não chegam direito por aqui. Este homem, por mais bem informado, não pode estar a par de tudo o que eu fiz lá na Palestina. Sim, Pilatos, ele sabe. Mas então, Zacarias, quem é esse homem tão importante que sabe de tudo e ainda assim não se recusou a me ajudar? Não deve ser nenhuma autoridade romana, pois estas estão querendo me matar desde que cheguei aqui, afirmou taciturno e confundido o prisioneiro. Não, Pilatos, não se trata de nenhuma autoridade mundana que só tem a oferecer o jugo áspero e o fardo pesado de suas injustiças. Quem me mandou até aqui para ajudá-lo em tudo, governador, foi o próprio Jesus, em pessoa. Se descrever com fidelidade o estado de Pilatos, nesse momento, é impossível ao mais competente e talentoso dos escritores, que dizer então a este limitado irmão espiritual que se esforça para levar-lhe, leitor amigo, estas cenas amargas das horas de despertamento de um coração arrependido e amargurado? Sim, Zacarias tinha que revelar em que pesasse todo o seu escrúpulo e compaixão, que Pilatos não fora esquecido por Deus, nem por sua própria e mais inocente vítima. Pilatos, emudecido, não sabia entender o que se havia passado. Enterrou sua cabeça entre as mãos, como se quisesse ocultar do mundo à sua volta. Calou-se por um bom tempo antes de voltar a organizar o pensamento. Como seria possível que Jesus tivesse se ocupado dele? Quando é que ele o fizera, se na verdade estava morto há mais de 2 anos?
E se ele já estava envergonhado de ser ajudado por Zacarias, a sua consciência se fizera mais apequenada quando descobrira que o patrão a quem Zacarias se referia sempre em suas conversas não era ninguém menos do que o próprio profeta Nazareno, que ele considerava a mais grave e terrível vítima de seus atos. Zacarias, você está me matando dizendo isso, falou o prisioneiro. Não, meu irmão, estou lhe revelando que nenhum de nós é indigno da ajuda de Deus e do amor de Jesus. Mas esse justo morreu por minha culpa, homem. Como é que pode ter-lhe pedido que me ajudasse? E valendo-se do momento de estupefação e expressivo abatimento, como se forças invisíveis avassaladoras conspirassem para que sua alma divisasse novas fronteiras para o futuro, Zacarias revelou-lhe a conversa que houvera tido com o mestre, logo depois do regresso do grupo que estagiara em Jerusalém, quando o Messias solicitara pessoalmente que Zacarias não abandonasse o governador, que o seguisse por onde ele fosse e que aguardasse o momento adequado, pois dia chegaria em que Pilatos se veria extremamente abatido, e às portas do desespero, ocasião em que lhe caberia estender a mão generosa e amiga, reforçando-lhe a notícia do reino de Deus e o convite que a verdade lhe fazia para que aceitasse o jugo suave e o fardo leve. Entre lágrimas ácidas de arrependimento e vergonha, ainda mais diminuído aos seus próprios conceitos orgulhosos e patrícios, o governador escutara como uma criança que vê a generosidade superlativa com que foi tratada, sem se dar conta de que ainda antes mesmo que ele deixasse que tudo acontecesse, que tivesse tentado fazer justiça com a sua remessa a Herodes, com a determinação das chicotadas, com o oferecimento de outro condenado para ser executado em seu lugar, o que só propiciou que seu sofrimento aumentasse ainda mais. Ainda antes que tudo isso viesse a ocorrer, o profeta já previra que o governador seria tomado de imensa dor interior, seria fustigado por muitos adversários morais, se veria envolvido pela teia que ele próprio criara com sua insensatez. E, a fim de ampará-lo na hora trágica, o Messias escalara um de seus mais valiosos seguidores para que não o abandonasse, fizesse ele o que fizesse. Não havia condição para que o governador recebesse ajuda. Não dependeria ela do fato de Pilatos ter tentado salvar Jesus, de ter tentado defendê-lo, ainda que inutilmente, de ter se transformado em um governador mais humano, de ter abandonado as perversidades. Nada disso era condição para que Zacarias o ajudasse. Era um compromisso de amor para com o criminoso, enquanto que era a forma mais sábia de se combater o crime. Pilatos não queria entender ou acreditar que isso seria assim como Zacarias lhe falava. Depois de um longo e doloroso silêncio, onde a angústia íntima que a vergonha lhe provocava se somava ao maravilhoso sentimento de admiração quase infantil, vencendo a mudez com muito esforço entre os soluços de arrependimento que o apequenavam ainda mais, perguntou: Mas, Zacarias, se é verdade que foi Jesus quem lhe pediu que me ajudasse, antes mesmo que eu tivesse matado, como é que você tem conseguido dinheiro para me trazer estas coisas? Eu pensava que algum homem abastado lhe estava fornecendo tudo isso para que eu não ficasse sem ajuda. Alguém que fosse grato a mim por algum favor que eu lhe fizera. Falava chorando o governador, fatalmente derrotado em seu orgulho, pelo amor desconhecido pela tradição pagã, fria e arrogante dos deuses de mármore. Não, meu amigo, Jesus me pediu o meu coração para entregar-lhe. O resto nós damos um jeito com a ajuda de outros. Surpreso com a revelação, Pilatos acrescentou: Quer dizer que você está pedindo esmola por minha causa? Disse emocionado, quase sem conseguir pronunciar as palavras. Deixe isso para depois, meu irmão. Por hoje você já está sabendo bastante para que se sinta querido por todos nós,
que lhe desejamos as forças do céu, já que para sua vida Pilatos soou o momento do reino de Deus que o convoca ao testemunho. Amanhã conversaremos mais. E dizendo isso, levantou-se, abraçou o preso e deixou-o, prometendo regressar no outro dia.